Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1,9. O ano era 1990 e eu estava concluindo o ensino médio. Foi quando eu recebi a ajuda de uma pessoa que eu conhecia para me ajudar com o trabalho escolar. E aí nós começamos a nos conhecer, começamos a conversar e isso foi gerando uma proximidade e acabou que a gente começou a namorar. E um mês de namoro, eu era virgem, ele conversou comigo a respeito de termos a primeira relação e acabou que eu cedi, né, e tivemos a nossa primeira vez. E um mês depois eu descobri que eu estava grávida. Lembrando que eu falei no vídeo anterior que eu passei por uma cirurgia em que o médico disse que eu provavelmente não seria mãe. Então, devido a esses problemas de saúde, eu já estava nesse período com 3 meses que não tinha um ciclo. Então não houve prevenção porque eu imaginava que não aconteceria nenhuma gravidez, já que o médico disse que provavelmente eu era estéril, não geraria, não teria filho. E por não ter nenhuma prevenção, aconteceu essa gravidez inesperada e eu recebi a notícia num susto, porque não imaginava que podia ser mãe. E quando eu compartilhei a situação com a pessoa, ele também ficou muito desesperado com a situação. Nós conversamos, imaginamos tantas possibilidades, casamento, formar uma família, mas sempre chegava como, né, de que forma, nenhum dos dois com condições financeiras de começar uma família, né? Então acabou que ele decidiu que seria melhor fazer o aborto. Confesso que aquilo me assustou bastante, fiquei extremamente nervosa. Imagina isso na cabeça de uma menina de 20 anos, há 32 anos atrás, né? Onde a criação era muito rígida, então veio todo aquele medo, não tinha coragem de contar, não tinha coragem de confessar para os pais a situação. E eu fiquei ali sem poder compartilhar com a família o que eu estava vivendo. Era só eu e ele naquele momento e entramos em pânico, né, com a situação toda. Além de toda essa situação, eu tive que enfrentar ainda uma acusação que provavelmente eu nem fosse virgem, né, porque meu sangramento não aconteceu no momento, no ato da relação, ele só aconteceu depois. Então essa pessoa ainda cismou ou desconfiou que eu pudesse não ser. Então eu ainda tive que enfrentar mais essa situação e foi muito complicada para minha cabeça, medo dos pais, medo de uma nova experiência, medo de uma vida, de uma responsabilidade, medo, simplesmente medo. O nosso relacionamento não era um relacionamento muito bom, não era um namoro agradável, a gente tinha muitos conflitos e isso só agravou os conflitos. E aí, enfim, um dia ele chegou para mim e disse que tinha visto uma pessoa que podia fazer o aborto. Não aconteceria numa clínica, aconteceria apenas com um farmacêutico, num local que a gente já tinha escolhido, um local onde eu me senti um pouco acolhida, né? Não convém dizer onde, quando, nem mais, enfim. Novamente eu me vi correndo um risco de vida, né? Como eu contei no vídeo anterior a respeito de 2 situações na infância, mais uma vez eu me vi assombrada com a morte, a possibilidade de morrer diante daquela situação, e eu lembro que eu senti muita tristeza, um medo misturado com incerteza, insegurança. Aquela pessoa veio com todas aquelas injeções e uma menina de 20 anos, há 32 anos atrás, aquilo me apavorou um pouco, né? Me deixou bastante nervosa com tudo aquilo. Aconteceu, né? Ele me deu remédios, injeções
E eu fui para casa. Eu era muito ativa na igreja, era muito envolvida com a igreja, tinha feito primeira Eucaristia, Crisma. Então tudo aquilo dentro de mim gerou um temor do que eu estava fazendo, um medo daquela situação. Não sei dizer o que foi que eu imaginei, se eu poderia ser castigada, eu não sei, eu não consigo lidar direito com a situação do que realmente eu senti. Mas eu lembro que eu senti um temor, um medo, uma incerteza da minha vida, do meu futuro. E eu fiquei em casa aguardando aquele medicamento fazer efeito e não aconteceu absolutamente nada. E a instrução que eu recebi na época se não funcionar, toma mais 10 comprimidos. Imagina novamente eu sozinha na madrugada tendo que engolir mais 10 comprimidos, tomar mais 10 comprimidos. E aquilo me apavorou ainda mais, um medo, um pavor. Mas tomei, mesmo com medo, acabei tomando. E depois disso, a menstruação realmente veio. Aconteceu o sangramento, mas tudo muito dentro de uma normalidade que até eu estranhei. E por estar guardando aquele segredo, eu não fui a médico, eu não fiz coretagem, eu não fiz uma limpeza no útero, eu não fiz nada. Fiquei em casa, disse para minha mãe que eu não estava me sentindo bem e permaneci em casa. E depois disso, o nosso relacionamento ele não melhorou, ele só piorou. Já não era um namoro saudável, né? Era um namoro com muitas brigas, com muitos abusos verbais, e acabou que eu decidi terminar o namoro. Eu quero deixar claro que depois de muitos anos, depois de tudo isso que aconteceu, e depois de eu ter passado um processo que lá na frente você vai ouvir, eu tive um momento de conversar com essa pessoa, de liberar o perdão para ela, de também pedir perdão. Então teve uma reconciliação e essa pessoa foi liberada, né? No reino espiritual isso passou, isso foi passado, né, adiante. Então já um ano depois eu já tinha começado um namoro também com uma pessoa lá do interior do Ceará. Eu já estava com ele, eu fui para passar um tempo no interior do Ceará, porque ele morava lá. Então, esse processo todo que eu te contei do aborto gerou em mim muita culpa, né? Um sentimento de arrependimento foi brotando, foi surgindo um sentimento de culpa, mas ao mesmo tempo eu havia me arrependido do que havia feito, do que eu tinha feito. E eu lembro-me que eu já estava com 21 anos, e aí chegou aquela semana da Páscoa, a Semana Santa. Dentro dessa liturgia da igreja havia confessionários. E eu fui porque era prática nesse período que a gente fosse ao confessionário para poder confessar os pecados, ser absolvido, enfim. Eu vivi muito tempo chorando e dizendo para Deus, me perdoa, me perdoa. Como eu compartilhei agora, eu fui tomada por um arrependimento do que eu tinha feito. Foi com esse coração arrependido que eu fui diante daquele padre naquela cidade para realmente me confessar, pedir perdão, né, do que eu havia feito. Só que quando eu contei a situação para ele, que eu expliquei tudo que eu havia feito e o quanto eu estava arrependido, ele falou para mim que ele não podia me absolver. E aquilo, eu confesso que quando ele falou isso, eu levei um choque. Eu imaginava que ele, diante do meu arrependimento, do que eu havia feito, eu imaginava que ele ia dizer, sim, filha, você está perdoada. Enfim, não foi o que eu ouvi, né? Eu perguntei então o que fazer, ele me deu umas instruções que era fora, né, da lógica eu fazer, e enfim eu falei, eu não tenho como fazer essas regras que o senhor está mandando eu fazer. E ele falou, então pronto, não tenho o que fazer. Eu falei, mas o senhor não pode me absolver porque eu estou arrependida. Ele falou, não, o que você fez foi grave demais e não há perdão. E
e aquilo eu saí mais ferida do que eu já entrei naquele local. Aquele lugar, ele me marcou profundamente e eu nunca mais, eu cheguei em casa e falei pro meu namorado, eu nunca mais vou chegar diante de um homem para confessar os meus pecados. Ele ficou bem chateado com a situação, queria voltar lá para resolver. Eu falei, não precisa voltar. Na verdade, a gente vai encerrar essa história aqui. E ele ficou chateado porque ele disse que a pessoa foi insensível. Mas enfim, eu falei, não vou mais me confessar. E realmente aquela foi a última vez que eu entrei no confessionário. Desde então a culpa só me adoeceu. Eu estava cada vez mais carregando uma culpa pesada. Esse fardo começou a refletir, esse peso, essa culpa começou a refletir no meu corpo. Eu comecei a ficar extremamente magra e começaram a apresentar doenças de pele também em mim. Só que eu não sabia o que estava escrito em 1 João 1:9, que diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu não conhecia essa verdade. Então comecei a adoecer, procurei médicos, dermatologistas. O médico fazia análise nos meus braços, porque nos 2 braços apresentaram manchas brancas e a minha mão começou a sair a pele e partiam os 10 dedos, abriam golpes, cortes, saía a pele e sangravam. Então tinha dias que eu estava com os 10 dedos completamente estourados. E eu fazia exames, eu procurava médicos e ninguém descobria qual era a situação. Eu fiquei nesse estado por muito tempo, porque a culpa me corroeu, a culpa me definiu. E eu quero terminar esse vídeo dizendo que eu não conhecia a palavra de Deus. Colossenses 2, do 14 ao 17, diz que a cédula de dívida que existia contra mim, de todos esses pecados, elas foram removidas e encravadas lá na cruz. E Romanos 8:1 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então eu quero finalizar dizendo que eu não conhecia a Cristo quando tudo isso aconteceu, mas existia uma palavra que já me dava respaldo para um perdão. Isso não era o fim, mas eu achava nesse momento que era. Mas essa palavra de Deus veio para sarar e curar, depois de algum tempo, a minha história. Deus te abençoe, shalom, graça e paz.